As emendas parlamentares são um recurso cada vez mais valioso e disputado no Congresso Nacional. Elas são fatias do orçamento público, indicadas por membros das casas legislativas para serem usadas de acordo com o interesse de cada deputado ou senador. Mas nos últimos anos, essas emendas entraram no centro de uma disputa política entre os poderes. Porque o parlamento é maior que o governo. O governo é parte do Brasil, o parlamento é o Brasil. E após um aumento significativo dos seus valores, mudaram o jeito de fazer política no Brasil. As emendas se tornaram uma fonte poderosa de recursos para estados e municípios, que muitas vezes acaba sendo convertida em popularidade para o partido, um investimento em suas bases eleitorais que, em última instância, se transforma em muitos votos. Os congressistas brasileiros têm função de legislar, ou seja, propor, debater e criar novas leis, além de fiscalizar os outros poderes. Por isso chamamos de poder legislativo. O nome emenda tem um motivo. Essa verba funciona como uma espécie de complemento ao orçamento da União, que é aprovado todo ano. O dinheiro é direcionado por parlamentares para um setor específico, uma forma de deputados e senadores enviarem recursos para obras e projetos nas suas bases eleitorais. É um importante instrumento para aumentar seu capital político e, muitas vezes, garantir uma eleição. O uso cada vez maior dessas emendas nos últimos anos ampliou o poder de deputados e senadores na hora de escolher como será gasto o dinheiro da União. Mas o fortalecimento dos parlamentares acabou enfraquecendo o governo federal, que perdeu o domínio sobre uma fatia do orçamento. O Flávio Ferreira, repórter da Folha, explica melhor. Nos últimos anos, com um volume cada vez maior de emendas, deputados e senadores vêm atuando como se eles fossem, eles próprios, os executores das políticas públicas. Mas essa tarefa não cabe ao Poder Legislativo, cabe ao Poder Executivo. Por exemplo, em 2024, cada deputado recebeu o direito de gastar cerca de 38 milhões de reais em emendas individuais. Já para os senadores, esse valor foi de aproximadamente 70 milhões de reais. E essas verbas têm execução obrigatória, isto é, o governo federal tem que gastar esse dinheiro. E os políticos podem colocar essas verbas onde quiserem. É comum que congressistas eleitos tendam a atender os seus redutos eleitorais, deixando de fora localidades com maiores necessidades, o que pode intensificar desigualdades regionais. Sem um padrinho político, localidades mais pobres, por exemplo, podem acabar sem os recursos necessários para combater suas desigualdades. Também existem casos em que o político repassa o dinheiro sem definir como ele será gasto, dificultando a transparência e a fiscalização dos recursos. Esse modelo de transferência que não deixa pistas ficou conhecido como emenda PIX, já que os recursos vão de ponta a ponta sem a necessidade de uma descrição sobre como eles serão gastos. Além das emendas individuais, os deputados e senadores têm também as emendas de bancada, que foram criadas para beneficiar os congressistas de um mesmo estado. Cada bancada estadual tem direito a cerca de 317 milhões de reais, valor que é repartido entre os seus integrantes. Há também as emendas de comissão, que são destinadas aos vários grupos temáticos que existem dentro do Congresso, como a Comissão de Esporte, a Comissão de Turismo ou a Comissão de Desenvolvimento Regional. Além disso, você já deve ter ouvido falar também das emendas de relator. As emendas de relator estiveram no centro de um grande debate no país nos últimos anos. Implementadas em 2020, elas davam ao parlamentar que relatava a lei orçamentária anual o direito de destinar recursos de outros congressistas sem uma transparência de quem era o responsável pelo dinheiro e aonde ele seria gasto. Sem critérios para distribuição ou destinação, elas foram amplamente combatidas pela oposição, até serem declaradas ilegais pelo Supremo Tribunal Federal no fim de 2022. No fluxo do dinheiro, era muito difícil saber qual político havia sido beneficiado. Além disso, essa modalidade de emenda deixava na mão de uma só pessoa, o relator geral da Comissão Mista do Orçamento do Congresso, a decisão sobre qual político iria receber o dinheiro. Mas e agora? Como é que na prática está sendo direcionado esse dinheiro público das emendas? Em defesa do dispositivo, os congressistas dizem que o orçamento federal pertence à União e, por isso, o Poder Executivo não deve executá-lo sozinho. Além disso, eles alegam que os deputados e senadores conheceriam melhor as suas bases eleitorais, estando mais aptos a dar a destinação mais adequada ao dinheiro.
Apesar de parte desses recursos estar sendo colocada em ações de saúde e educação, outra grande parte é jogada em obras de pavimentação e compra de máquinas, veículos e equipamentos que são destinados para os redutos eleitorais dos políticos. Isso sem qualquer critério técnico ou a verificação da real necessidade dos investimentos. Uma consequência prática e grave desse sistema é que ele está aumentando o abismo no acesso à água nas cidades mais necessitadas. Elas acabam sendo ignoradas, enquanto outros redutos de políticos mais fortes acabam sendo abastecidos com o dinheiro das emendas. Embora algumas emendas sejam impositivas, uma parte delas não precisa ser obrigatoriamente paga pelo Executivo, como as emendas de comissão. Esse pagamento acaba sendo usado pela gestão para barganhar apoio no Congresso Nacional. De qualquer forma, enquanto o sistema atual for utilizado, a tendência é de que as emendas aumentem desigualdades sociais e favoreçam cada vez mais os interesses clientelistas dos políticos. E o apetite dos deputados e senadores por valores maiores só aumenta. Os deputados e senadores vêm destinando os valores para prefeitos aliados ou entidades privadas e associações ligadas a políticos que eles apoiam. Assim, eles acabam interferindo indevidamente no xadrez político dos municípios e dos estados. Há casos também de compra de votos. Isso acontece, por exemplo, quando o eleitor só recebe uma cisterna de água se ele colocar em sua casa um adesivo de campanha do congressista ou do candidato que ele apoia. É por isso que podemos dizer que o mau uso das emendas pode ferir até mesmo o sistema democrático do nosso país.